Muito bem, pessoal. Então nós estamos aqui na rodovia, na BR. Agora nós estamos na BR 080. Passamos ali atrás em Assunção de Goiás, onde fica o trevo, né? Onde as BRs se dividem. Então a gente deixou a BR 400 Deixa eu fechar o vidro aqui. Deixamos a BR 414 e pegamos a BR 080, que vem lá de Braslândia, né? Então a BR 080 ela nasce ali pertinho lá de casa, no viaduto junto com a BR 070, né? No viaduto do Pistão Sul, Pistão Norte. Então elas nascem no mesmo viaduto ali do Pistão Norte, né? A BR 070 e a BR 080. A BR 080 vem por Braslândia e a 070 por Águas Lindas, né? E aqui, ali em Cocalzinho, eu larguei a BR 070 e segui na 414 e cheguei na BR 080 aqui em Assunção de Goiás. Uma cidadezinha bem interessante, né? Pequenininha, mas bem interessante. Assunção de Goiás. Então nós estamos na BR 080 e lembro da pista pedagiada, da rodovia pedagiada? Pois é, acabei de passar pela primeira praça de pedágio aqui depois de Barro Alto, tá? Já começou a mordida, né? 14h30, 14h30 a primeira fatura, né? Ai. Então é isso. Então vamos lá. Aí pra frente tem mais. Então as rodovias, as condições da rodovia são essas aí que vocês estão vendo. Tá boa a pista, né? De vez em quando aparece uma ondulação, mas tá boa a pista, tá? É tranquilo o trânsito. Tem uma boa quantidade de carretas, né? Saindo ali de Niquelândia, onde a gente passou também Niquelândia, né? Margeando a cidade. A gente não entra na cidade de Niquelândia, tá? E aqui nós já estamos próximo de Goianésia. E logo adiante a gente vai chegar em Uruaçu. Eu creio que nós estamos a uns 50 quilômetros de Uruaçu. Mais ou menos isso. Nós estamos a 50 quilômetros de Uruaçu, que fica na BR Transbrasiliana, na BR 153. E também se junta, né? Com a Belém Brasília, né? Lá adiante. E estamos a 600 quilômetros mais ou menos de Palmas, tá? Então eu creio que dá pra gente almoçar tranquilo. Deixa eu ver, são 9 horas e 8 minutos. Dá pra gente almoçar talvez depois de Uruaçu, talvez lá em Alvorada do Tocantins. Então são 9 horas e 9 minutos. Então dá pra gente andar ainda bastante antes do almoço, tá bom? Então é provável que a gente talvez, se a gente não chegue em Conceição do Araguaia, lá na divisa do Tocantins com o Pará, mas dá pra gente ir bem além de Palmas, talvez lá em Guaraí mesmo, lá na entrada para Conceição do Araguaia, ok? Então é isso, viagem boa, graças a Deus, viajando na velocidade sensata, sem correria, para não levar multa. Então devagarote para não quebrar o pote, né? Mas é isso. De vez em quando a gente vê uns apressadinhos passando por nós aqui em alta velocidade,
Mas a gente continua na nossa toada. Nosso objetivo é chegar bem são e salvo, né? O famoso incólume, né? Então é isso. Então vamos lá, vamos tocando aqui a nossa viagem. BR-080, quilômetro 163. Isso aqui já dentro do estado de Goiás, tá? Então, como ela vem lá de Braslândia, então lá da divisa ali de Braslândia com o Padre Bernardo, então 163 quilômetros até cá. Aqui, uma coisa que eu observei é que aqui nessa região, saindo aqui de Niquelândia, é muito comum esses barrigas de aço aí, ó. Esses caminhões aí, ó. Creio que olha aqui, ó. Divisa de Uruaçu e Santa Rita do Novo Destino. Ó, o riozão aqui, ó. Então, nós já estamos em Uruaçu, no município de Uruaçu, tá? Então, como eu vinha falando sobre essas carretas aí, ó, é muito comum aqui a saída dessas carretas aqui da região ali atrás de Niquelândia. Creio que são minérios, né? Eles recolhem aqui a matéria-prima, né, da fonte e levam para a indústria. E aí tem que ter paciência aqui com barriga de aço. O clima já começa a esquentar. Saímos de casa, a temperatura boa, 14 graus quando saímos. E esta hora aqui, deixa eu ver aqui quanto tá marcando aqui, já são mais de 20 graus aqui a temperatura. Olha a galera aí ultrapassando aí na faixa contínua e na curva. Aí é difícil, né? Não custa nada a pessoa esperar terminar a curva e passar na faixa regulamentar. Não custa nada. Apenas alguns segundos. Para acabar, né? O cara passa na curva e na faixa contínua. São 9 horas e 13 minutos. Já tem 3 horas que nós saímos de casa. Mas tá bom demais. Já rodamos 240 quilômetros, parando 2 vezes para ir ao banheiro, tomar café. Não para abastecer, vou abastecer só em Uruaçu. Galerinha aí da manutenção da estrada, é da Ecovias, esse pessoal aí da Ecovias Araguaia, é o nome do consórcio aqui da região, daqui e da BR lá. Ecovias Araguaia. E a braquiária ainda está verdinha aqui.
bem. Se nós chegarmos lá em Guaraí antes das 5 horas, a gente para e fica por lá mesmo. Não tem problemas. Amanhã a gente se recolhe hoje com tranquilidade, procura uma pousada. Vamos procurar uma pousada com tranquilidade. Amanhã de manhã a gente segue viagem. Se der pra gente ir até mais adiante, tudo bem. Mas se não der, não gosto de parar depois das 5 horas. Gosto de parar cedo, porque dá tempo a gente... Não é que eu tô cansado não, modéstia à parte, eu já tô acostumado com isso. Porque são as inconveniências que a gente encontra para se hospedar a partir das 18 horas. Fica mais difícil. As pousadas começam a lotar e aí o cara começa a cobrar mais caro, contar história. Então eu gosto de parar cedo. Abasteço o carro antes de me recolher. E aí de manhã eu gosto de levantar, de sair também de dia. Especialmente dos postos, próximo a postos, né? Quando as carretas já saíram. Apesar de que tem alguns trechos aqui na rodovia, na BR-153, tem alguns trechos que são duplicados. Mas a maioria ainda é pista simples, igual essa daqui, ó. Aí é farol ligado e muita atenção. Muita atenção. Falando em Copa do Mundo, eu estava inclinado em torcer para o México, na ausência do Brasil, mas o México também já deu adiós. Copa del Mundo. Os nossos queridos mexicanos já estavam em casa, permanecem em casa. Segue a Inglaterra. Infelizmente. Caso o Brasil não fosse campeão, eu ia torcer, né? Ou não seja campeão numa disputa de Copa do Mundo. Eu torço para que os mexicanos um dia ganhem a Copa do Mundo. Por tudo que eles já fizeram por nós, né? No futebol, né? A Copa de 1970, por exemplo, eles foram a nossa torcida lá. De onde surgiu a famosa Ola. Olá! Então eu torcia por eles, nossos queridos mexicanos, mas não deu. Para quem não me conhece, pessoal, e eu sei que tem muita gente que não me conhece pessoalmente, de 2 meses o YouTube me manda um relatório e eu fico observando lá onde estão as pessoas que assistiram os meus vídeos. Aí tem gente até de fora do país, especialmente de algum país africano. Então eu visualizo lá de onde partiu, onde está a pessoa que me assistiu, segundo o relatório do YouTube. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ari Damasceno.
é muito oneroso, eu não quero ficar também angariando recursos para isso não, tá? Eu gosto de fazer minhas coisas independentes, não dependendo de outros meios, né? Então eu viajo nas férias, todas as férias, às vezes de ano em ano, 6 meses, né? Vocês olham nos vídeos aí os intervalos, às vezes tem 6 meses, né? 3 em 3 meses, viagens mais curtas. E eu gosto de filmar e mostrar por onde a gente anda, né? Para que os que não conhecem o Brasil, as regiões, conheçam, né? Então, se você recorrer aí ao repertório de vídeos, você vai ver que tem passagens da gente pelo Maranhão, pelo Piauí quase todo, pela grande parte do Maranhão, aqui do Centro-Oeste, de Minas Gerais, e agora nós vamos fazer pela primeira vez no Pará, tá bom? Pegando Tocantins no Pará. Brasília, Anápolis, retorno. Palmas, começando de cima, né? Uruaçu, Porungatu e Palmas. Adelante. Mas é isso. Eu gosto de filmar porque até eu mesmo depois eu, com calma, com sangue frio em casa, no sofá, eu assisto e vejo imagens que não deu aqui, até porque eu estou prestando atenção no trânsito, né? Não deu para eu visualizar as imagens locais, né? As serras, os detalhes, né? E em casa a gente vê, olha que coisa legal, aquilo lá não observei e tal. Então é para isso, compartilhando com vocês, tá bom? Então, um grande abraço do Ari Damasceno. A gente mora em Brasília, Distrito Federal, na região de Ceilândia. Lá em Brasília a gente não tem cidades, tá? Municípios, como nos demais estados. A gente tem regiões administrativas, as famosas RAs, que para uma cidade comum do Brasil é como se fosse um bairro. Então a gente mora em Ceilândia, que é a região administrativa mais populosa de Brasília, ok? E muita gente pensa que Brasília, a capital do Brasil, é só aquele negocinho lá, aquele aviãozinho lá no meio lá do cerrado, e não é. Tá bom? Até porque ali tem menos de 200 mil pessoas, só tem. Então não pode ser, só aquilo dali é a capital do Brasil, tá bom? Então, pessoal, nós já estamos adentrando aqui, ó, a BR Zona aqui, ó, a 153, a famosa Transbrasiliana, tá bom? Isso aqui é a rodovia, uma das rodovias mais importantes do Brasil. Ela liga o norte ao sul, literalmente, tá bom? Então essa rodovia aqui, ó, indo para trás aí, ó, você vai chegar em Minas Gerais, passando em Goiânia, Anápolis, Goiânia, entra em Minas Gerais, passa em São Paulo, região de São José do Rio Preto ali, ó, Ribeirão Preto, e vai embora. Ela vai até o Rio Grande do Sul, lá em Aceágua, acho que é Aceágua o nome da cidade do Rio Grande do Sul, fica quase na fronteira lá. Então essa rodovia, é por isso que eu digo que erroneamente as pessoas chamam ela de Belém Brasília. Não, ela não é a Belém Brasília, tá? Ela é a Transbrasiliana. Por que ela não é a Belém Brasília? Porque ela não nasce em Brasília. O ponto zero dela não... Desculpa. O ponto zero dela não é nem em Brasília e nem em Belém. O ponto zero dela, sabe onde é? Em Marabá, que fica aqui justamente na região sudeste do Pará. Tá bom? Então ela nasce em Marabá e ela percorre ela não passa nem no Maranhão, tá? Ela nasce em Marabá, chega,
ela encontra-se com a BR-226, se não estou enganado, no trecho, e aí ela segue de Araguaína para cá, um pouco mais adiante de Araguaína. Aí ela segue subindo e ela vai até o Rio Grande do Sul, ponto final dela, tá bom? Chama-se Rodovia Longitudinal. A BR Belém-Brasília, voltando um pouquinho, é a 010. Ela nasce lá em Brasília, lá em Planaltina, e ela vai pela parte norte de Goiás, cruzando, que é a chamada região do São João da Aliança, São Gabriel, Alto Paraíso, tá bom? Alto Paraíso, Campos Belos, e aí segue e entra no Tocantins lá na parte de cima. E ela vai sair por trás de Palmas, lá em Porto Nacional e Palmas, tá bom? E ela chega nessa daqui, mas ela percorre só um pequeno trecho, tá? A Belém-Brasília. Aí sim, essa daí nasce em Brasília, que é a 010, chama-se rodovia radial. Todas as rodovias com inicial 0 nascem na capital do Brasil. 010, 020, 030, 040, 060, 070, 080. Então nasce na capital do Brasil e segue para algum lugar do Brasil, tá bom? Então a Belém-Brasília, ela nasce em Brasília e vai sim até Belém, ok? Ligação indesejada. Então é isso, meu povo. Meu canalzinho também é de educação, né? Então, recapitulando, BR com inicial 0. Opa, não pode. Não pode. Então, BR com inicial 0 chama-se rodovia radial, nasce na capital do Brasil. E BR com inicial 1 chama-se BR ou rodovia longitudinal. A propósito, a maior rodovia do Brasil é a BR-116, BR longitudinal. Nasce lá em Fortaleza, ponto 0, em Fortaleza, e vai até a divisa do Brasil com o Rio Grande do Sul. Também, né? Queiro. Mas é isso, meu povo. Essa rodovia aqui é muito transitada. Tudo que vem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, para a região norte, para parte da região nordeste, ali para o Maranhão, também para o Piauí, passa tudo por aqui. Tudo, absolutamente tudo. BR-153. Coisa boa beber água quando está com sede. E vamos nós. Aqui até a velocidade já muda, ó. Olha a velocidade aí para veículos leves. 100 km. Veículos pesados, 80, né? 80 ou 90, não sei de olhar ali. Até para Manaus, tá? Cargas, entregas para Manaus vem por aqui. Aí o pessoal desembarca lá no Porto de Belém e aí embarca nas balsas gigantes lá e levam para Manaus. Confesso para vocês que tinha uns... Quanto, mãe? Tinha quantos anos? Uns 20 e tantos anos que eu não passava por aqui, tá? Que a gente andava muito por aqui. Passando aqui, então a gente está se recordando aqui quando os nossos filhos eram crianças. E hoje meu filho é estradeiro também, o Felipe, o Giuseppe e o Felipe. Mas mais o Felipe. O Giuseppe gosta de andar de asa dura. Mas quando viajávamos por aqui, quando eles eram crianças, todo ano a gente viajava por aqui.
tinha buraco pra dedéu. Mas a gente já conhecia os pontos aqui. Então, depois de muitos anos, estou passando aqui de carro, né? Pela Transbrasiliana. Ali para trás, antes da saída ali de onde a gente entrou, dentro da BR, já tem alguns trechos duplicados e outros eles já estão avançando para duplicarem, né? Perímetro urbano de Uruaçu. Interessante, quando não existia aquela rodovia ali, ela não estava asfaltada, essa que a gente veio aqui, a 080, no passado, nessa época aí, lá dos anos 93, 94, ela não era asfaltada ainda, e a gente tinha que ir por Anápolis. A gente levava 400 quilômetros para chegar até em casa. Hoje, eu estava medindo aqui, olha só, de casa até aqui, ó, 255. Olha só, gente, que bênção, né? Quando o governo faz uma obra que ajuda a população. A gente chegava aqui, sabe que horas? 11h30, antigamente. 11h30, meio-dia, porque a gente almoçava aqui em Uruaçu. Contando história pra vocês aqui do passado, dessas épocas aí. Isso aqui chove de novembro até o início de junho. Mas chove, gente, essa região aqui. E aí eu me lembro que um dia, antes, lá em cima, quase na divisa do Tocantins, aqui com o Goiás, a uns 100 e tantos quilômetros daqui de Uruaçu, uma carreta jogou uma pedrinha. Ao cruzar com a carreta jogou uma pedrinha no meu para-brisa. Quebrou meu para-brisa. E aí fragmentou o para-brisa na cara da gente. Ah, meu Deus do céu. Era uma caravanzinha. Rapaz, a gente foi, isso num domingo de manhã, a gente foi, procuramos para-brisa nessa cidade aqui, em tudo quanto foi buraco, e ninguém tinha para-brisa de uma Opala. Como é que pode? Tivemos que, aí a gente, quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, nós dois aqui, eu com a dona patroa, conversamos, e as crianças, né? Eram 4 crianças, que tinha mais a sobrinha nossa. Aí a gente pegou e, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Aí ela colocou um cobertor nas crianças lá atrás. Rapaz, naquele tempo era raiz mesmo. Rapaz, nós saímos daqui até Brasília na chuva. A gente entrava debaixo de uma nuvem de chuva assim, que parecia que tava um rio despejando em cima da gente. E tocamos estrada no meio da chuva. De vez em quando chovia, passava, entrava. Sei que chegamos em casa todo mundo molhado, o carro com água. Mas fazer o quê? E esperar o quê? Não tinha o que fazer. E deu certo, graças a Deus. Chegamos são e salvos em casa. E para as crianças depois, acho que eles se lembram, os mais velhos se lembram. Foi uma aventura. Isso, a gente passou cada aventura no passado aí. Uruaçu aqui é uma das maiores cidades aqui de Goiás, nesse trecho, antes da divisa com o Tocantins. E tá a PRF dando uma checagem ali no companheiro de estrada. Vou mandar um abraço aí pros irmãos aí que gostam de estrada aí também, viu?
os nossos amigos de muito tempo aí, os estradeiros aí, ó. Irmão Rogério, irmã Franci. Irmã Franci tá sempre passando aqui. Irmã Franci, Delcimar, pessoal, os irmãos que vão lá pro sul do Maranhão, pra Barra do Corda, pra Riachão, Carolina, irmão Joãozinho, Poliana, pessoal de Imperatriz, todo mundo passa por aqui. Irmão Joãozinho, pelo menos de 3 em 3 meses ele tá pegando a estrada. É bom demais viajar de carro. Eu gosto. Respeito quem não gosta, mas eu gosto. Deixa a carretinha entrar aqui com calma. Quando eles duplicarem essa rodovia, ela vai ficar muito boa. Olha aí, aqui já começa, ó, os sinais da duplicação. Mas lá atrás, ali na região de Ceres, já está bem avançada a obra, tá? E aqui também, ó, estão avançando. Ela vai ser duplicada, tomara, meu Deus, tomara que eles concluam essa rodovia logo para os irmãos aí passarem aqui com segurança. Pronto, Uruaçu ficou no retrovisor. Partamos esse riozão aqui, chama-se Rio dos Três, né? Olha lá a plaquinha lá. Uruaçu, Estadão do Goiás. Próximo é Porongatu. Uruaçu, Porongatu, Uruçuí, Jataí. Nome Tupi-Guarani, né? Os nomes das cidades Tupi-Guarani. Acho legal isso aí. Muito legal mesmo. Melhor do que ficar colocando nome de político. Coisa horrível que acontece no nosso Brasil. O cara passa o tempo todo nos governos aí, no parlamento aí, metendo a mãozona no dinheiro, no erário do povo. E aí quando morre ainda é homenageado ainda. Aí é pra acabar, né? Homenageiam a criatura ainda com o nome da cidade, dando o nome dele às cidades. Por isso eu acho legal esses nomes Tupi-Guarani. E aqui em Goiás tem muito São Paulo, então. Aliás, São Paulo quase grande parte das cidades, mas muito menos dos municípios, leva o nome de Tupi-Guarani. O Tupi só, né? Jacareí, Pindamonhangaba, Pirassununga, Piratininga,
Paim, Embu. Legal, acho muito legal isso. Nome brasileiro, nome que vem das origens do Brasil. Acho legal. Parnaíba, cidade dos meus amados familiares. Parnaíba, Piauí. Essa barriga de aço aí, tá? Não, senhora. Não pode ultrapassar. Os silos aí, ó, onde recolhe os grãos. Abraço aí pros meus netinhos queridos, amados, Oséias, Sebastião, Maeli, e para os que não nos entendem ainda, né? O mais novinho por enquanto, Léo, Nathalie, Olivia, Sofia, tá chegando, Sofia. A Sofia tá chegando, gente. Estamos no aguardo dela. Ontem a gente passou o dia com todos eles. Graças a Deus. Sou grato a Deus pela minha família. Muito grato a Deus pelo bem-estar deles. E assim que Deus abençoe todas as famílias também, de todos, mesmo os que eu não conheço, mesmo aqueles que não são da minha família. O sentimento é comum, né, de todos nós. Eu tenho que saber que é como diz a lei, aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, né, falou, aquele princípio lá, que a gente deseja de bom pra gente, a gente tem que desejar para o próximo. Porque a mesma dor que eu sinto, ele também sente. O mesmo sentimento de amor que ele tem pela família dele, que eu tenho pela minha família, o outro também tem pela sua. Por isso que a gente tem que convergir e torcer, né? É desejar sempre o bem do próximo. Porque ele é exatamente como eu. Ele passa pelas mesmas intempéries que eu passo. Às vezes ele tem as mesmas alegrias, tem os mesmos sentimentos, os mesmos cuidados que eu tenho com os meus filhos, com os meus netos, com a minha família, eles têm com a deles também. Então que Deus nos abençoe mutuamente. Quer dizer, a todos nós, né? Mutuamente é de um para com o outro. Muito bem, meus queridos, estamos na BR-153, Transbrasiliana. Já deixamos, Uruaçu já ficou no retrovisor. Estamos nos aproximando de Camp Norte. Logo adiante ali tem o posto Marajó, posto de caminhoneiro. Outro fato interessante que aconteceu aqui em Uruaçu. Eu não esqueço desse fato. Eu acho que até que foi uma das últimas viagens que, quando os meninos ainda eram pequenos aí. Já estavam grandinhos, já estavam. Estavam adolescentes. Já estavam numa idade maiorzinha. Foi quando a gente resolveu parar para dormir aqui. Não foi em Uruaçu não, foi logo ali adiante, foi em Gurupi, já em Tocantins.
Mas foi aqui, a história da estrada. Aí a gente chegou, a rodovia tava um bagaço, buraco, mas eram uns buracos federais, viu? Não era panela não, era bacia. Aí a viagem atrasou demais, e chuva. Aí nós chegamos em Gurupi, já mais ou menos às 19 horas. Aí quando fomos procurar por hospedagem, e aí? Quem disse que a gente achou alguma coisa aqui, ó, tanto do lado do Tocantins como de Goiás? Sabe por quê? Porque naquele final de semana tinha um concurso, 2 concursos na cidade, em Gurupi. Concurso não sei pra quê, da prefeitura, concurso do governo federal, não sei o que. Eu sei que a coisa ficou assim tão complicada que não tinha na cidade e nas cidades do entorno hospedagem. Mas não tinha mesmo, nem no hospital tinha. E aí a gente pegou e fomos obrigados a dormir no posto Décio, o famoso posto Décio aqui da região. Nós vamos passar lá. Excelente posto. Naquela época, lá em 90 e... acho que isso aí foi em 97, 98. Aí a gente dormiu no posto Décio. Quando chegamos lá, rapaz, não é que apareceu um cara de família e as crianças dormindo no carro, as mulheres, as crianças dormindo no carro e os homens batendo papo, conversando. Aí foi legal aquela noite. Praticamente a gente ficou a noite toda conversando e as famílias dormindo nos carros. Mas o posto tem naquela época já tinham boas instalações, né? Tinha banheiros bons, tal, porque é um posto de caminhoneiro. Tinha um restaurante e tal. Foi muito bom. Mais um ingrediente aí das histórias da estrada. Mas é isso, meus queridos. Nosso vídeo já está bem longo. Tomara que vocês tenham paciência, tá, para assistir esse vídeo. Mas faz o seguinte, vai lá nas configurações da sua TV lá e coloca aí adianta aí, coloca lá um cento e alguma coisa lá, que adianta o vídeo lá e acelera ele aí, que dá para você assistir todo, tá bom? Então fica um abraço para todo mundo, que Deus nos abençoe, viu? Lá adiante a gente vai gravar mais vídeos. Até logo.